Então vamos lá, como que pode ser usado, né, esses robôs de inteligência artificial? É, Ele pode ser usado para geração de renda, né, por exemplo, como a criação de conteúdo automatizado. Você pode criar um assistente virtual. Tem inúmeras frentes aqui, né, que a gente pode falar. Eu vou tentar passar algumas delas aqui. Mas basicamente a inteligência artificial ela pode ser aplicada para diferentes setores: finanças, saúde, vendas, marketing. Então eu vou passar alguns outros exemplos que não está aqui, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência, como, por exemplo, ele pode ser usado para aumento de receita publicitária, né? Então, um robô de IA, ele pode otimizar a exibição de anúncios em um determinado site ou determinado aplicativo, e isso pode aumentar a eficácia das campanhas publicitárias e, consequentemente, né, vai aumentar a geração de receita, vai aumentar o lucro dessas empresas. Então, isso pode ser monetizado através de um modelo de publicidade, que a gente chama de CPC, custo por clique, ou por impressão, que é o nosso CPM, custo por mil visualizações. Então, a renda gerada por cliente, ela pode variar, dependendo do tamanho do público, do cliente, ou a eficácia da campanha. Então, o que eu quero só abordar aqui é que você pode criar uma inteligência, pode criar uma aplicação para otimizar esse modelo de publicidade e conseguir ganhar, né? Quanto mais você conseguir ter uma distribuição de custo por clique ou quanto mais ter uma distribuição por impressão, esse robô consegue aumentar a sua receita através desses algoritmos. Então, tem diversos outros exemplos, né? Aumentar a receita de assinaturas, redução de custo. Eu acho que, assim, uma das frentes que a gente mais vê nas empresas utilizando é a questão da redução de custo, né? Então, você pode automatizar muito tarefas repetitivas, como, por exemplo, a classificação de e-mails, triagem de currículo, analisar grandes volumes de dados. Então, imagina que uma empresa como a Nestlé, por exemplo, recebe milhares e milhares de currículos. Então, você pode criar um robô, uma inteligência artificial, para entender qual que é o melhor padrão para aquela vaga, e o próprio robô faz a triagem desses currículos de acordo com o conteúdo que foi enviado. Então, imagina de quanto de redução de custo, né, de trabalho, quantas horas de redução de trabalho você teria com essa inteligência artificial. Então, isso também é uma geração de renda, né? Porque, assim, redução de custo é lucro no bolso. Então, você criar plataformas, criar robôs que conseguem automatizar tarefas repetitivas, como essas que eu citei, e isso significa uma geração de renda, significa lucro no bolso, tá? Então, isso é muito bem visto para grandes empresas, né? Para o segmento B2B. Vou dar um outro exemplo aqui, aumento de vendas, né? Você pode personalizar, por exemplo, a experiência do seu cliente, você pode recomendar produtos relevantes, você vai aumentar a chance de conversão daquele cliente porque você recomendou um produto que tem essa energia que faz frente com aquilo que ele busca geralmente na internet. Então, você consegue fazer essa identificação do público e sugerir, recomendar produtos que também são relevantes para ele porque ele já pesquisou em determinado momento. Então, todo esse tipo de aplicação é lucro no bolso, é aumento de renda. Tá? Deixa eu passar. Eu acho que um dos principais aqui que a gente vai falar bastante é desenvolvimento de aplicativos, né? De inteligência artificial, que é esses exemplos que eu citei. Você pode criar aplicativos personalizados que usam esses algoritmos de máquina, né, para melhorar a eficiência e automatizar as suas tarefas. Esses exemplos que eu falei aqui na prática. E tudo isso a gente consegue consolidar dentro de uma plataforma SaaS. Para quem não sabe o que é o SaaS, é Software as a Service. Ou seja, é um software como serviço. Eu desenvolvo uma aplicação e aí, ao invés de você pagar pela aplicação, você vai me pagar uma mensalidade e utilizar uma aplicação padrão que eu consiga replicar ela, escalá-la para todo mundo, né? Assim como tem a nossa plataforma que é a Robotizer, você consegue uma inteligência artificial que está por trás, que a gente encapsulou, que eu consigo atender o maior número de clientes e ter muito mais escala. Mas é um algoritmo de inteligência artificial que está encapsulado. A gente consegue fazer isso basicamente para qualquer segmento, seja ele qual for, né? Imagina que você tem lá um psicólogo, um dentista. Como é que eu faço um produto de inteligência artificial? Como é que eu faço um produto SaaS para o meu segmento? Eu sei que às vezes é um pouco até complexo de entender, é um pouco difícil de entender, mas para qualquer que seja o segmento, tem oportunidade e dá para criar. Se não tem ainda, significa que é realmente a oportunidade é maior ainda, porque ninguém conseguiu fazer, ninguém conseguiu pensar em uma solução. Então, vou tentar trazer algum exemplo aqui na prática de uma aplicabilidade, por exemplo, para dentista. Né? Pô, o dentista ali é aquela coisa, o cara é muito manual ali, ele tem que ir lá, entender, fazer e tudo mais.
Imagina se você pudesse, por exemplo, como é que você faz para escalar isso e não vender as suas horas, né? Você pode simplesmente montar um treinamento, por exemplo, de como é que você faz para colocar resina, por exemplo, no dente, colocar facetas, né? Você pode montar um treinamento, encapsular isso dentro de um produto, utilizar talvez uma inteligência artificial que você consegue fazer um mock-up em tempo real ali com a sua foto de como ficaria e vender essa plataforma como um produto, como um serviço. Então imagina que o seu cliente ele quer colocar ali as facetas, quer colocar a porcelana no dente, só que ele não tem ideia de como é que aquilo ali pode ficar em relação à cor e tudo mais. Se você tiver uma aplicação de inteligência artificial que você consegue tirar uma foto e montar o desenho, né? Ele projetar o próprio desenho do dente, só que um pouco maior, alinhando, deixando um pouco mais claro. Isso tudo é possível com inteligência artificial. Então, o que você faz? Você vai produtizar, vai colocar dentro de uma plataforma e vai vender a assinatura. Talvez para os seus próprios concorrentes dentistas, ou enfim, para quem, para o público B2C, que quer realmente ver como é que vai ficar, prever como é que vai ficar aquilo ali, aquele serviço na boca dele. Então você pode fazer isso para qualquer tipo de segmento, né? Qualquer diversos segmentos aí, os mais variados possíveis, tá? Então vamos lá. Essa parte aqui acho que é o que pelo que o pessoal mais preencheu no formulário, é o que o pessoal mais tem interesse. Então vocês vão ver que eu vou explanar bem essa parte do desenvolvimento de aplicativos para IA, tá? Mas tem outras áreas também, tem outros processos que você pode ganhar dinheiro, muito dinheiro, inclusive, e ter uma renda considerável em outros segmentos. Que é a análise de dados, principalmente a técnica de machine learning, de analisar grande volume de dados e ajudar as empresas a tomar decisões informadas, né? Você pode criar ali produtos de dados, né? Você pode criar aí também serviço de robótica, desenvolvimento e implantação de robôs, drones inteligentes para automatizar tarefas, né, melhorar a eficiência e tudo mais. Tem a questão da automatização de processo de negócio, que foi o que eu comentei um pouquinho. Então, você pode utilizar alguns algoritmos de inteligência artificial para automatizar essas tarefas repetitivas, né, melhorar a eficiência do processo de negócio. Trazer um exemplo que é muito utilizado aqui, né, que o pessoal pegou essa ideia e produtizou. Qual que vocês acham que é o software mais utilizado nas empresas? Vou dar uma melhorada, do pacote Office. Sim, o Excel, né? O Excel acho que é o software mais utilizado em todas as empresas. Por ele ser o mais utilizado, vocês concordam comigo que tem muita demanda? Né? A gente sabe que tem pessoas que realmente são muito boas no Excel, mas cada vez mais o próprio negócio ele exige que você crie coisas novas, crie novas fórmulas, crie funções, macros, enfim. Só que nem é todo mundo que conhece isso. A gente já tem algumas aplicações que você monta todas as fórmulas do Excel, monta inclusive macros, apenas digitando de uma forma bem funcional, como se fosse um requisito, o que você quer criar. Então, por exemplo, criar uma fórmula que some a coluna, que some todas as colunas da linha, toda a coluna B com a coluna da linha E a partir da linha 5. Então, eu nem faço ideia como é que eu criaria isso. Mas se você colocar isso de uma forma funcional, o robô consegue entender o que você quer e ele te gera uma fórmula do Excel. Ó, a fórmula que você está buscando é essa aqui, né? Eu quero fazer uma integração de duas planilhas, né? Somar a linha da coluna B com toda a coluna C da planilha 2, né? Criar uma macro para isso. Então ele vai criar um script, ele vai criar uma macro para você simplesmente inserir e tá pronto, e tudo vai funcionar. Então, imagina o poder disso para uma área de negócio, né? Imagina a economia de tempo para uma área de negócio.